Você já se sentiu acorrentado por circunstâncias adversas, como se estivesse preso em uma cova escura e sem saída? A angústia, o medo e a incerteza parecem sufocar sua respiração, deixando-o à mercê das tempestades da vida? Se você se identifica com essa angústia, a história de Daniel na cova dos leões pode ser a chave para desvendar a força da oração em tempos de provação. Nesta jornada espiritual, vamos mergulhar no relato bíblico de Daniel, um homem de fé inabalável que, diante de uma situação aparentemente sem esperança, encontrou refúgio na oração. Imagine-se no lugar de Daniel, sendo falsamente acusado e lançado em uma cova escura, ameaçada por criaturas ferozes. A angústia e o terror devem ter sido avassaladores. Mas o que o sustentou naquele momento de profunda desesperança? A oração, a fé e a inabalável confiança em Deus. Desvendemos agora os segredos por trás dessa narrativa, desvendando lições preciosas para navegarmos pelas águas turbulentas da vida. Entenda como a oração pode ser a força vital para suportar as provas e os desafios que inevitavelmente nos encontrarão. A história de Daniel não é meramente um relato histórico. É um espelho para nossas próprias vidas, um testemunho vivo da força que a fé em Deus pode proporcionar. Aprenda a transformar adversidades em oportunidades de crescimento espiritual. Descubra estratégias práticas para fortalecer sua relação com o divino, tornando-se mais resistente e resiliente às tempestades da vida. Dentro dessa cova escura, encontraremos a luz da esperança. A oração não é apenas uma forma de pedir, mas um meio para estabelecer uma conexão mais profunda com a divindade, um caminho para o fortalecimento da alma. Além disso, vamos refletir sobre a importância da perseverança e da confiança em momentos de tribulação, extraindo lições preciosas para o seu crescimento espiritual e pessoal. Mais do que um simples conto bíblico, a história de Daniel na cova dos leões se torna um manifesto de esperança e um farol na escuridão. Entenda como aplicar os ensinamentos de Daniel na sua própria jornada, identificando suas próprias lutas e desafios. Descubra como a oração pode trazer conforto, discernimento e direção divina. Enfrente seus medos e anseios, desenvolvendo a força interior para superar os momentos mais desafiadores. Através da sua história, Daniel demonstra que mesmo no abismo da desesperança, a oração e a fé podem encontrar o caminho para um renascimento espiritual. Encontre a sua própria luz na escuridão, aprendendo com as experiências de Daniel como o caminho para crescer em fé e resiliência. Compreenda como aplicar as lições da fé e da perseverança em sua vida diária. Descubra os segredos de uma vida mais plena, guiada pela fé e pela oração. A história de Daniel pode transformar a sua maneira de encarar os desafios e os momentos turbulentos que virão. Seja encorajado a ir além da sua zona de conforto, aceitando a importância da oração em tempos de sofrimento, desespero e angústia. Esta jornada espiritual não apenas aprofundará sua relação com Deus, mas também o equipá-lo com a força interior para enfrentar qualquer situação com coragem e determinação. Descubra a força e a serenidade que residem na oração. A vida, muitas vezes, nos apresenta desafios implacáveis, tempestades de incerteza e provações que parecem nos engolir. A história de Daniel na cova dos leões, profundamente enraizada na fé, se ergue como um farol de esperança em meio à escuridão, oferecendo insights valiosos sobre como lidar com os momentos de angústia e desespero. Compreender a força da oração em tempos difíceis é fundamental para navegarmos pelas águas turbulentas da existência e encontrarmos o nosso refúgio em Deus. No contexto do devoção católica, a história de Daniel, um homem de notável fé e devoção, nos convida a refletir sobre a importância da oração como baluarte contra a adversidade. A narrativa bíblica transcende os limites do tempo e do espaço, oferecendo um modelo inspirador para enfrentarmos as nossas próprias batalhas internas e externas. Em meio à complexidade das situações, a oração emerge como um antídoto eficaz contra a fragilidade e o medo, um lembrete poderoso da presença constante de Deus em nossas vidas. Refletir sobre a história de Daniel nos convida a mergulhar em questões cruciais, como a resiliência diante de perseguições, a importância da perseverança na oração e a certeza de que a fé pode, de fato, mover montanhas. No contexto atual, marcado por incertezas e turbulências, a busca por sentido e propósito é ainda mais crucial. A fé, alimentada pela oração, oferece o alicerce necessário para enfrentarmos as tempestades da vida, garantindo a nossa ancoragem em meio à instabilidade.
Essa busca por orientação divina se entrelaça com a nossa identidade cristã, oferecendo um guia para navegarmos em um mar de complexidades. A fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma força vital que nos capacita a enfrentar as lutas diárias, dos pequenos desentendimentos aos grandes desafios. Nesse sentido, a história de Daniel se torna um modelo prático, exemplificando o poder transformador da oração em tempos de provação. Aprendendo com as lições de Daniel, descobriremos como a fé, alimentada pela oração, pode nos dar forças para atravessar as tempestades da vida e permanecer ancorados na esperança divina. Para aprofundarmos nosso entendimento, é fundamental compreender que a história de Daniel não se limita a um evento isolado. Ela é uma peça crucial no mosaico da fé católica, demonstrando que a oração não é um ato passivo, mas uma ferramenta ativa de transformação. Compreendendo os elementos que constituem a oração, como a humildade, o discernimento e a confiança em Deus, podemos desenvolver uma relação mais profunda e fortalecida com o divino. Assim, somos capazes de enfrentar as adversidades com maior resiliência e esperança. A história de Daniel nos inspira a fortalecer nossa fé através da oração. Inscreva-se no canal para mais reflexões e ative as notificações. Compartilhe suas experiências e insights nos comentários. Sua participação é fundamental para um aprendizado contínuo sobre a força da oração em tempos difíceis. A história de Daniel na Cova dos Leões nos convida a um mergulho profundo na fé e na oração, especialmente em momentos de angústia e incerteza. Compreender essa narrativa não é apenas um exercício intelectual, é um convite à aplicação prática dos ensinamentos divinos em nossas vidas. Como podemos, então, extrair lições valiosas para aplicar em nossas próprias jornadas de fé? Primeiramente, reconhecer a vulnerabilidade e o medo é o primeiro passo. Daniel, diante de uma situação de aparente impossibilidade, não a negou. Ele a enfrentou com humildade e confiança em Deus. Identificar nossos próprios medos, ansiedades e desafios é fundamental para aplicar a lição de Daniel. Seja uma situação profissional estressante, um conflito familiar ou uma doença, reconhecer a nossa fragilidade é o primeiro passo para buscarmos o consolo e a força divina. Em seguida, precisamos entender a oração não como um ato mágico, mas como um diálogo genuíno com Deus. Daniel não se limitou a pedir, ele buscou orientação, conforto e força. A oração não é uma fórmula, mas uma ferramenta poderosa para fortalecer a nossa fé. Podemos praticar a oração em diferentes formatos, como meditação, leitura da Bíblia, cânticos ou simplesmente conversar com Deus em nossos momentos de reflexão. O importante é cultivar uma relação contínua e sincera com o Criador. Para aplicar isso em nossa vida diária, podemos imaginar cenários cotidianos. Um colega de trabalho hostil, uma decisão difícil a tomar ou uma provação inesperada. Em cada um desses casos, como Daniel, podemos recorrer à oração como forma de pedir sabedoria, força e proteção. A oração não é uma fuga da realidade, mas um canal para receber a orientação divina e a capacidade de lidar com as situações. Imagine buscar o auxílio de Deus para cada problema. Isso não significa evitar a resolução de problemas, mas confiar que, mesmo diante da adversidade, Ele está contigo. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado. Olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens.
E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei. É maravilhoso, super recomendo. Um ponto crucial a abordar é a questão da perseverança. Daniel não desistiu de orar, mesmo diante do medo e da adversidade. A fé inabalável que ele demonstra é uma inspiração para nós, mostrando que, apesar da dificuldade, a persistência na oração pode trazer esperança e conforto. Como podemos perseverar em nossas orações? Criando um hábito consistente de comunicação com Deus, independente das circunstâncias, podemos manter essa perseverança. Finalmente, a história de Daniel nos lembra que a fé é uma jornada, não uma meta. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento espiritual. A fé, sustentada pela oração, nos ajuda a navegar pelas tempestades da vida com mais resiliência e esperança, assim como Daniel. Continuemos aprendendo com a sua história e a implementando em nossa vida diária, cultivando a nossa fé e nossa conexão com Deus. O relato de Daniel na Cova dos Leões representa um ponto crucial na jornada de fé, um momento que expõe a urgência de entender a força da oração em tempos difíceis. Não se trata apenas de uma história bíblica, é um espelho que reflete as lutas e as ansiedades do nosso tempo. A narrativa destaca a importância fundamental de manter-se conectado com a divindade, especialmente em momentos de perseguição e adversidade. A cova escura e sombria em que Daniel se encontra simboliza a escuridão da desesperança, o medo da incerteza e a opressão da injustiça. Imagine a angústia de Daniel, sem saída aparente, cercado por inimigos poderosos e por uma situação aparentemente sem solução. Em nosso próprio tempo, encontramos inúmeros exemplos paralelos. As lutas diárias, os desafios profissionais, as pressões familiares e as provações pessoais podem nos levar a um abismo semelhante, onde a desesperança parece a única saída. Precisamos reconhecer a urgência desse momento, para que não sejamos engolfados por sentimentos de impotência e de abandono. No contexto contemporâneo, a pressão social, a crise econômica e as constantes mudanças em nosso mundo podem nos levar a um estado de desespero e insegurança. A busca por estabilidade e segurança se torna cada vez mais crucial. Em meio a isso, a oração emerge como um antídoto poderoso contra a fragilidade. A história de Daniel nos ensina que, em tempos de adversidade, precisamos ir além da superfície da situação, mergulhando em um profundo diálogo com a nossa fé. Consideremos, por exemplo, a situação de uma pessoa que enfrenta uma crise financeira grave. O medo do futuro, a incerteza sobre o sustento, a pressão social, tudo isso pode levar à desesperança. É um momento de fragilidade e vulnerabilidade que demanda um profundo reconhecimento. Porém, essa situação específica não está isolada, ela pode ser um microcosmo dos nossos próprios medos. A oração, como o exemplo de Daniel, é a chave para encontrarmos a força e a luz para superar esses obstáculos. Um conflito crucial que precisa de nossa atenção é a tendência à autodestruição que pode emergir desses momentos de sofrimento. A história de Daniel, ao contrário da desesperança, nos ensina o oposto, perseverança. Como podemos encontrar a força para resistir à autodestruição em meio à escuridão? A resposta reside na oração, na conexão com a nossa fé. Devemos reconhecer o apoio divino como algo concreto, não apenas uma ideia abstrata, para lutar contra esse conflito interno. O momento presente exige uma reflexão profunda sobre a nossa fé e a nossa relação com a divindade. A história de Daniel é mais do que um relato histórico, é um chamado à ação. Precisamos nos conectar com o nosso espírito e buscar forças em Deus, fortalecendo nossa fé e nossa perseverança através da oração. Este é o ponto crucial, a urgência em encontrar significado e propósito em tempos de provação. A história de Daniel nos fornece a inspiração e o guia para enfrentarmos as adversidades e encontrarmos o nosso refúgio em Deus.
A história de Daniel na cova dos leões, dentro do contexto do devocional católico, nos apresenta um poderoso exemplo de fé inabalável em tempos de provação. Para entendermos a sua importância, precisamos desvendar os conceitos fundamentais que alicerçam esta narrativa. Primeiramente, a fé não é uma abstração, mas uma força vital que nos guia na jornada espiritual. A fé, neste caso, se manifesta através da confiança em Deus, mesmo diante de circunstâncias aparentemente desfavoráveis. Daniel, ao ser lançado na cova, não se deixou abater pelo medo ou pelo desespero. Sua fé, alimentada pela oração, se tornou sua fonte de força e esperança. Essa fé, portanto, não é passiva, mas ativa, exigindo ação e envolvimento pessoal. O segundo pilar fundamental é a oração. A oração não é meramente um pedido a Deus, mas um diálogo genuíno, um canal de comunicação com o divino. Daniel, em sua aflição, recorreu à oração não apenas para suplicar ajuda, mas para buscar a orientação e a força de Deus. A oração, assim como a fé, é um ato contínuo, um exercício de aproximação constante com o divino. Para elucidar essa conexão, podemos comparar a oração a uma lâmpada que, mesmo em meio à escuridão, emite luz. A luz representa a esperança e a orientação divina que a oração nos proporciona, permitindo que enxerguemos além das trevas do sofrimento e da adversidade. Essa luz, por sua vez, nos dá força e coragem para enfrentarmos os desafios. A fé e a oração, portanto, trabalham em conjunto para iluminar nossos caminhos em meio às dificuldades. Outro aspecto crucial é a perseverança. Daniel, em vez de se desanimar, persistiu em suas orações. Sua fé não se esgotou, ao contrário, a cada dia, ela se fortalecia, demonstrando que a perseverança é a chave para superar as adversidades. Isso pode ser observado em situações comuns da vida, como a busca por um objetivo profissional ou a superação de um obstáculo pessoal. O exemplo de Daniel nos ensina a manter o foco em Deus e em nossa jornada espiritual. Imagine uma pessoa que enfrenta o desafio de uma doença crônica. A fé e a oração podem fornecer a força para continuar lutando, mesmo diante das dificuldades. A perseverança, como a de Daniel, é um exemplo da nossa capacidade de encontrar resiliência em meio a situações desafiadoras. A oração constante e a fé inabalável são os elementos essenciais que sustentam a perseverança. Finalmente, a resiliência é um atributo fundamental para entender a história de Daniel. Ele não apenas persistiu em suas orações, mas também resistiu ao desespero e à angústia. Essa resiliência, que se desenvolve na fé e na oração, nos permite transformar as provações em oportunidades de crescimento. Sua história destaca que superar as dificuldades é possível, com força e perseverança. A resiliência, portanto, não é uma habilidade inata, mas uma virtude que se desenvolve ao longo da vida. Aplicando os ensinamentos de Daniel na cova dos leões em nossa vida diária, podemos enfrentar os desafios com maior serenidade e fé. Um dos primeiros passos é reconhecer que a oração não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Imagine um pai de família que enfrenta dificuldades financeiras. Em vez de se deixar abater pelo desespero, ele pode encontrar conforto e orientação na oração constante. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas que, ao dialogar com Deus, ele encontrará a força para lidar com as adversidades com maior sabedoria e resiliência. Um desafio comum é a dificuldade em manter a oração regular em meio às pressões do cotidiano. A solução não está em encontrar mais tempo, mas em reestruturar a agenda. Uma pessoa ocupada pode, por exemplo, reservar 15 minutos todos os dias para um momento de oração e meditação. Seja em casa, no trabalho ou no transporte público, encontrar um instante para conectar-se com Deus pode trazer clareza e paz interior. A chave está na consistência, mesmo em pequenos momentos. Outro obstáculo é a descrença. Às vezes, as situações difíceis podem nos levar a questionar a fé. Daniel, por outro lado, confiou plenamente em Deus. Para fortalecer a fé em meio à descrença, é essencial buscar a comunidade. Reunir-se com outras pessoas que compartilham da mesma fé, ler histórias inspiradoras, ouvir pregações e participar de grupos de oração pode alimentar a fé e fortalecer a nossa convicção. Lidar com a angústia e a incerteza são também desafios recorrentes.
Imagine uma pessoa que está passando por um divórcio. O medo, a incerteza e a tristeza podem ser avassaladores. Assim como Daniel na cova dos leões, a pessoa pode usar a oração para buscar força e orientação. Reconhecer os sentimentos é fundamental. E, ao buscar o apoio de Deus, a pessoa encontrará um caminho para superar essas emoções. A oração é um refúgio, um espaço para lidar com as dores e encontrar a paz interior. A tentação de desistir é algo que também pode afetar os crentes. Daniel, contudo, não desistiu. Sua fé permaneceu inabalável, apesar do medo e da incerteza. Para evitar essa tentação, é preciso fortalecer a nossa capacidade de resiliência. Criar um sistema de apoio de pessoas de confiança, buscar atividades que proporcionem bem-estar e manter o foco nos ensinamentos da fé pode ser crucial para superar momentos difíceis. Em conclusão, aplicar os ensinamentos de Daniel na cova dos leões em nossas vidas exige um compromisso pessoal com a fé, a oração e a perseverança. Esses elementos podem nos proporcionar a capacidade de encontrar a força em Deus para enfrentarmos os desafios da vida, assim como Daniel encontrou em meio à adversidade, transformando as provações em oportunidades de crescimento. A jornada é contínua e exige esforço, mas vale a pena. Para compreendermos a profundidade da lição de Daniel na cova dos leões, precisamos transcender os aspectos práticos da oração e adentrar na dimensão espiritual. Daniel não apenas orou, ele se entregou completamente a Deus. Essa entrega total representa uma confiança profunda e uma dependência absoluta da vontade divina, indo além da mera busca por soluções para os problemas imediatos. Essa entrega total é um exercício crucial para fortalecer a nossa fé em momentos difíceis. Imagine uma pessoa enfrentando uma doença grave. Além das orações por cura, a entrega total pode se manifestar em aceitar o processo, na busca pela serenidade e na confiança de que Deus conduz os passos, mesmo em meio à dor. Essa entrega total requer uma profunda reflexão sobre o propósito da situação, uma busca pelo significado divino em meio à adversidade. Um passo adicional na jornada de fortalecimento da fé é a humildade. Daniel, ao reconhecer sua fragilidade e depender totalmente de Deus, exemplifica a humildade. Essa humildade não é subserviência, mas um reconhecimento da nossa finitude em relação à grandeza divina. Perceber a nossa limitação nos permite abrir espaço para a intervenção de Deus em nossas vidas, reconhecendo-o como a força suprema que nos sustenta. Considere, por exemplo, um líder empresarial que enfrenta uma crise severa. A humildade, neste caso, não se manifesta em autodepreciação, mas em reconhecer a necessidade de buscar conselhos e orientação divina. É um momento para se afastar do controle e entregar o rumo da situação para as mãos de Deus, reconhecendo suas limitações. Outro elemento fundamental é a busca pela iluminação divina. Daniel, ao orar, não buscava apenas respostas, mas também a iluminação divina. Buscar discernimento em nossas orações não significa apenas ter as respostas, mas a capacidade de compreender o propósito divino por trás dos desafios. Essa busca pelo discernimento nos auxilia a encontrar um caminho mais alinhado com a vontade de Deus. Um exemplo prático é a tomada de decisões importantes. Imagine alguém com muitas opções na carreira profissional. Buscar a orientação de Deus, através da oração e da reflexão, é essencial para fazer a escolha alinhada com o seu propósito e bem-estar. A iluminação divina não elimina o trabalho e a análise, mas os guia para a melhor decisão, com maior clareza e sabedoria. Finalmente, a história de Daniel na cova dos leões nos ensina que a fé é um caminho que se fortalece com o tempo e com a experiência. O momento de provação vivido por Daniel tornou-o mais forte e resiliente. Assim, mesmo em meio às lutas e às adversidades, a fé e a perseverança podem moldar uma vida mais profunda e significativa. A jornada espiritual, como a de Daniel, demanda tempo e paciência, mas o resultado é uma fé mais forte e mais madura, preparada para enfrentar quaisquer tempestades. A história de Daniel na cova dos leões, um tema central no devocional católico, transcende a narrativa bíblica, oferecendo insights valiosos para nossa jornada pessoal e coletiva. Compreender essa lição não é apenas um exercício de fé, mas uma estratégia para lidar com as adversidades de maneira mais eficaz e resiliente.
Para fortalecer a credibilidade dessa afirmação, vamos explorar dados e perspectivas de especialistas que corroboram a importância da fé e da oração em tempos difíceis. Diversos estudos demonstram a correlação entre fé e bem-estar psicológico. Pesquisas apontam que indivíduos religiosos tendem a apresentar níveis mais elevados de resiliência, enfrentando desafios com maior equilíbrio emocional. Essa resiliência, similar à que Daniel exibe em sua jornada, pode ser atribuída à capacidade de encontrar refúgio na fé e na esperança divina. A conexão espiritual, portanto, funciona como um escudo contra a angústia e a adversidade, fornecendo suporte emocional. Um aspecto crucial da resiliência é a capacidade de lidar com o estresse. A oração, como demonstrado em inúmeros relatos de pessoas em situações adversas, funciona como uma válvula de escape para a tensão e o medo. Especialistas em saúde mental apontam a importância de encontrar um sistema de apoio e de busca por significado, e a fé, em sua totalidade, pode suprir ambas as necessidades. Daniel não se isolou, ele se conectou com Deus. Essa conexão, demonstradas por diversas pesquisas, oferece um alicerce para a resiliência emocional. No contexto da sociedade contemporânea, marcada por incertezas e mudanças constantes, a importância da fé e da oração se torna mais evidente. Considerando os desafios econômicos, sociais e ambientais que enfrentamos, a capacidade de encontrar um ponto de apoio espiritual se torna um trunfo crucial para o bem-estar pessoal e coletivo. A história de Daniel, desta forma, serve como um farol de esperança, mostrando a força da fé em tempos de turbulência. Em diferentes culturas e religiões, a importância da fé em momentos difíceis é reconhecida. Diversas tradições utilizam práticas de oração, meditação e outros rituais para fortalecer a resiliência emocional, refletindo a universalidade da necessidade de encontrar suporte espiritual em momentos de aflição. A experiência de Daniel na Cova dos Leões, portanto, não é isolada, ela espelha a experiência universal de buscarmos força e significado em momentos de dificuldade. Os exemplos contemporâneos de indivíduos que, com fé inabalável, superaram grandes obstáculos, demonstram a real aplicação da lição de Daniel. Essas histórias, apesar de singulares, refletem a capacidade da fé, apoiada pela oração, de encontrar a força para superar adversidades e encontrar um rumo em meio à confusão. A história de Daniel, por sua vez, serve como um guia universal, indicando que a fé não é apenas um conceito abstrato, mas uma ferramenta vital para a superação pessoal. Concluindo, a história de Daniel não é apenas um conto bíblico, ela é um testemunho universal da força da fé e da oração. Ao compreendermos os dados e as perspectivas de especialistas, percebemos a sua importância prática em nossa vida diária, fortalecendo a nossa resiliência e nos guiando em direção a uma busca por maior significado espiritual. Daniel, ao enfrentar a cova dos leões, nos inspira a encontrar a nossa própria força em tempos de dificuldade. Chegamos a um ponto crucial em nossa jornada, onde a história de Daniel na cova dos leões ganha uma nova dimensão. Não se trata apenas de um relato bíblico, é um guia prático para enfrentarmos as adversidades com fé e esperança. Agora, vamos abordar algumas perguntas que podem surgir a respeito da aplicação desses ensinamentos em nossa vida cotidiana. Uma dúvida recorrente é: como podemos ter certeza de que nossas orações serão ouvidas e respondidas? Especialistas em espiritualidade costumam dizer que a fé não garante resultados imediatos, mas nos conecta com uma força maior, e essa conexão nos ajuda a encontrar serenidade e perseverança mesmo diante do desconhecido. É como se a oração nos desse uma bússola, um norte para nossa jornada, não necessariamente nos dando a resposta, mas nos guiando para a solução. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, com fé e perseverança, encontraram respostas às suas orações, mostrando que Deus age no tempo dele. Outra questão que frequentemente surge é: como lidar com a sensação de abandono em momentos de grande tribulação? Daniel, em meio à escuridão da cova, não duvidou de Deus. Devemos procurar inspiração em exemplos como o dele, encontrando refúgio na fé e na oração. Essa sensação é natural, mas é importante lembrar que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de continuar confiando, mesmo em meio à incerteza. Assim como Daniel, podemos encontrar força na esperança e na convicção de que Deus está presente em cada momento. Ainda, como podemos ter certeza de que estamos orando da maneira correta?
Não existe uma fórmula mágica. A oração é um diálogo individual com Deus. O importante é a sinceridade e a conexão. O mais valioso é o esforço contínuo de conectar-se com o seu ser interior, com o propósito e a busca por sentido na sua vida. Autenticidade e consistência são mais importantes do que a forma. Pensando em um contexto profissional, por exemplo, alguém que se sente estagnado ou enfrenta dificuldades no trabalho pode aplicar os princípios de Daniel. Não se trata de pedir milagres, mas de fortalecer a fé, manter a esperança e confiar que o caminho será iluminado pelo propósito divino. A perseverança, como demonstrado pela oração constante de Daniel, nos permitirá enfrentar esses desafios com maior tranquilidade. Finalmente, é crucial entender que a jornada de fé é individual e única. O exemplo de Daniel na Cova dos Leões, apesar de ser um guia universal, precisa ser adaptado às nossas realidades pessoais. Cada pessoa encontrará seus próprios desafios e caminhos para encontrar a força e a esperança na oração. O importante é mantermos a fé e a perseverança, mesmo diante dos momentos mais difíceis. A história de Daniel é um farol que nos guia, e cada um de nós tem o poder de encontrar sua própria luz em meio à escuridão. A jornada de Daniel na Cova dos Leões, imortalizada na fé católica, nos convida a uma reflexão profunda sobre a importância da oração em tempos de provação. Ao longo desta jornada, desvendamos os princípios essenciais para fortalecer nossa fé e encontrarmos esperança em meio à adversidade. Agora, vamos resumir os pontos principais e apresentar passos práticos para aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Primeiro, reconhecemos que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a determinação de continuar confiando em Deus, mesmo diante das incertezas. É a capacidade de ver além da superfície dos problemas e encontrar um significado maior em meio às dificuldades. Daniel, ao enfrentar a escuridão, manteve sua fé como uma bússola, guiando-o em busca da luz. Portanto, o primeiro passo é cultivar a fé, fortalecendo-a através de estudos e reflexões constantes sobre as Escrituras e buscando o apoio da comunidade religiosa. Segundo, a oração se revela como um canal direto para conectar-se com o divino. A oração não se limita a pedir, é um diálogo contínuo com Deus, um momento de busca por orientação, conforto e serenidade. Aprendemos a importância da perseverança na oração, a não desistir mesmo diante da aparente ausência de respostas. Assim, o segundo passo é dedicar um tempo regular para a oração, seja em momentos formais ou em reflexões espontâneas. Terceiro, a humildade desempenha um papel crucial. Aceitar a nossa fragilidade e reconhecer as nossas limitações em relação à grandeza divina permite que abraçamos a necessidade de ajuda e orientação de Deus. Essa humildade não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e maturidade espiritual, permitindo que encontremos em Deus a força que nos falta. Portanto, o terceiro passo é cultivar a humildade, reconhecendo as nossas limitações e buscando orientação em nossa caminhada espiritual. Finalmente, a resiliência se ergue como uma consequência natural da fé e da oração. A jornada de fé é repleta de desafios. A resiliência nos capacita a enfrentar essas adversidades com força e esperança, transformando as provações em oportunidades de crescimento. O quarto e último passo é cultivar a resiliência, fortalecendo nossa capacidade de superar obstáculos e encontrarmos esperança mesmo em meio às adversidades. A história de Daniel nos convida à ação. Vamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, cultivando a fé, orando regularmente, sendo humildes e fortalecendo nossa resiliência. Lembre-se, a fé é uma jornada, não uma chegada. Cada passo que damos, cada oração que fazemos, cada obstáculo que superamos nos fortalecem, tornando-nos mais resilientes e conectados com a força divina. Que essa jornada nos inspire a buscar a luz de Deus em cada amanhecer. Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários abaixo. A história de Daniel na Cova dos Leões ecoa através dos séculos, não como um conto distante, mas como um farol que ilumina nosso caminho em meio às tempestades da vida. A sua fé inabalável, sua oração persistente e sua humildade diante da adversidade nos inspiram a fortalecer nossa própria jornada espiritual. Mais do que uma narrativa histórica, é um chamado à ação, um convite para que busquemos a força divina em cada desafio. Daniel, em meio à escuridão da cova, encontrou não o fim,
mas o início de uma nova jornada, uma jornada de fortalecimento da fé e de conexão mais profunda com Deus. Sua história nos lembra que a adversidade não é o fim, mas uma oportunidade de crescimento, um momento para nos aproximarmos daquilo que realmente importa, a presença de Deus em nossas vidas. A Cova dos Leões, nesse sentido, não é um símbolo de derrota, mas um símbolo da força da fé. Reflitamos sobre a resiliência de Daniel. Sua capacidade de persistir em meio à escuridão, sua inabalável confiança em Deus, nos mostra que a fé não é um destino, mas um caminho constante de crescimento e aprendizado. A vida é um labirinto de desafios, mas com a fé como guia, podemos encontrar o nosso caminho, mesmo nos momentos mais sombrios. Como Daniel, precisamos cultivar a nossa resiliência, a nossa capacidade de superar os obstáculos com força e perseverança. A história de Daniel também nos ensina a importância da perseverança na oração. A sua fé não diminuiu, ao contrário, sua oração se fortaleceu com o tempo, tornando-se uma fonte de esperança e de sustento. A oração não é um ato momentâneo, mas um estilo de vida, uma conexão constante com o divino que nos guia e nos nutre em nossas jornadas. Vamos, então, cultivar a persistência em nossas orações, buscando a orientação divina em cada passo. Finalmente, a história de Daniel nos convida à humildade. O seu reconhecimento da sua própria fragilidade e a sua dependência total em Deus nos lembra da importância de abrir espaço para a intervenção divina em nossas vidas. A humildade não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, permitindo que reconheçamos nossas limitações e nos coloquemos sob a proteção e a orientação divina. Que a humildade nos acompanhe em nossa caminhada espiritual, conduzindo-nos em direção à serenidade e ao amor incondicional. Assim, a história de Daniel na Cova dos Leões nos inspira a fortalecer nossa fé e a buscar a presença de Deus em todos os momentos da vida. Que suas lições nos motivem a perseverar na oração, cultivar a humildade e a resiliência, encontrando conforto e direção em meio às tempestades. Que a sua história nos inspire a seguir em frente, iluminados pela luz divina. E que a fé, como o farol de Daniel, nos guie para a esperança em cada amanhecer. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado. Olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste e-book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei. É maravilhoso, super recomendo.